Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estarmos aqui, meus irmãos, na graça de Deus, sábado, dia dedicado à Santíssima Virgem Maria. Voltamos nosso coração para a Imaculada Senhora Nossa. Peçamos a intercessão de Maria. Como ela guardava tudo no seu coração, que nós possamos também guardar a palavra eterna no nosso coração. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Marcos 3, de 20 a 21. Quero partilhar com você, fique nesse vídeo, partilhar com você sobre quem é Jesus. Anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou a multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam: está fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 2 versículos nesse sábado, tão preciosos, tão profundos, né? Porque Marcos diz que ele estava numa casa e outra vez uma multidão. Isso era uma constante. Onde ele chegava, quando o povo ficava sabendo que ele estava naquela casa, começava a se juntar pessoas, queriam ouvi-lo, queriam tocá-lo, outros para perseguir, para criticá-lo, mas atraía as pessoas. Uma multidão estava lá. A maior parte dessa multidão estava lá porque queriam conhecer, queriam experimentar esse Jesus, queriam saber quem ele era. Mas os seus parentes foram lá para retê-lo. Ele está fora de si. Quem é Jesus, meu irmão? Quem é esse Jesus? A família de Jesus, parentes dele, não conseguiam compreendê-lo. Conviviam com ele e viram aquele menino crescer, e viram tornar adolescente, e sempre a vida, as atitudes desafiaram as pessoas. Sempre o Senhor Jesus, com o seu jeito de ser, de falar, de agir, ele sempre foi um mistério para todas as pessoas em volta dele. Por isso a Bíblia diz que Maria contemplava, guardava tudo no coração, porque Maria, diante daquilo que ela não entendia, também ela meditava e guardava. Mas os parentes, as pessoas próximas deles, os primos, parentes, não conseguiam compreender aquele Jesus, que de humano era humano, mas algo divino. Algo nele transcendia as atitudes de Jesus, a forma que ele tratava as pessoas, a forma que ele conversava, que ele agia, a moral dele, o entendimento das coisas. Quando ele falava de Deus, do Pai, quando em algum momento ele chamou Deus de Pai, isso para os judeus era inconcebível. Então era difícil olhar para Jesus, conviver com ele e ver como ele amava, a capacidade que ele tinha de perdoar, a capacidade que ele tinha de compreensão das coisas, a sua gentileza, a sua docilidade, ao mesmo tempo a sua firmeza, as suas convicções. Como é difícil compreender esse Jesus, que sempre surpreendia, com os seus gestos de bondade, de atenção, de carinho, que ia muito além das pessoas talvez boas que estavam com ele, pessoas generosas que estavam com ele, se surpreendiam porque ele sempre estava um passo à frente. Ele, aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem, depois aquele homem, que estava todas as vezes à frente de todos. À frente no amor, à frente da caridade, à frente na atenção, na generosidade, à frente no conhecimento, no saber, à frente da capacidade de sofrimento. Sempre o Senhor estava surpreendendo. E a família então olhava e não conseguia compreender a atitude de Jesus. Não conseguia compreender por que ele atraía tanta gente. Porque eles mesmos, parentes dele, não conseguiam desvendar aquele homem cheio de mistério. Incansável, estava em casa, com certeza estava noutra casa, talvez para descansar, e nem descansar conseguia. No entanto,
Jamais ouviram dele uma palavra de reclamação. Jamais ouviram de Jesus uma palavra de xingamento, de ofensa, de dureza. Jamais Jesus deixou de atender alguém, fazer o bem para alguém, e aquilo tudo mexia com os seus parentes. E falavam, ele está, fora de si, ele está doido. As pessoas olhavam e tinham dúvida porque amar, rejeitar esse aqui nós não conseguimos compreender. Ele parece Deus, mas não sabemos. Uns chamavam ele de comilão, beberrão, outros, cada um, foram tantos nomes dele, porque não conseguiam compreender aquele que estava sempre surpreendendo. Para nós, hoje, nós olhamos, pela graça de Deus, aqueles que têm fé, parece fácil compreender Jesus, mas é porque nós ainda não conhecemos direito. Nós ainda não conhecemos esse Jesus bem, porque também nós ficamos cada vez mais surpreendidos com Jesus. Quando nós vamos lendo o Evangelho, vamos vendo a capacidade dele de amar, de perdoar, a capacidade de Jesus de ser ofendido e silenciar, de perseguir, ser perseguido e perdoar. A capacidade de Jesus de compreender aquele que é mais fraco, que é mais humilde, aquele que, ao mesmo tempo, aquele que é pecador, que é perverso. A capacidade de Jesus relacionar-se, por exemplo, com Judas. Jesus sabia de que Judas estava o tempo todo com ele, mas não estava com ele, estava perto dele seguindo, mas o coração de Judas era outro. Mesmo assim, Jesus o amava e permitiu que ele caminhasse o tempo todo com ele. As atitudes de Jesus surpreendiam os discípulos, os apóstolos. O tempo todo ele surpreendia as pessoas. Jesus era alguém que era difícil de conviver com ele, não era fácil. Porque ele surpreendia a todo tempo. Não sei se na sua convivência tem pessoas assim. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas que atraem multidões, padres, Frei Gils, por exemplo, outros padres, aqueles que atraem multidões, mas é claro, ali tem uma ação de Deus, é Deus que nos atrai para aquelas pessoas, é claro, mas nós não convivemos com elas. E às vezes tem pessoas perto de nós também, às vezes nos surpreendem, às vezes. Mas só que as pessoas que nos surpreendem também nós não conseguimos compreendê-las, nós não conseguimos compreender talvez aquele que está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a ter uma atenção, aquele que não reclama, mas ama, partilha, aquele que está sempre a ajudar os outros. Nós não conseguimos compreender tais pessoas e achamos que elas são até exageradas. Não é assim? Estão sempre prontas para Deus. Mas as pessoas que são tão limitadas nos surpreendem, você imagina Jesus. Você imagina compreender esse Jesus que, sendo Deus, obedece à mãe. Ele sabia tudo, conhecia tudo, podia tudo. No entanto, quando aos 12 anos ele vai para o templo e lá ele, vamos dizer assim, no momento dele é tomado uma vontade de Deus no seu coração de fazer a vontade do Pai, de estar com o Pai. E ele fica ali então, os doutores da lei ensinando aquilo, ele entreteu com aquilo tudo. E os pais foram na caravana e ele ficou para trás, ele nem percebeu. Aí quando Maria e José voltam, ele está lá entre os doutores da lei. Ele fala para Maria, eu não sabia que devo ocupar as coisas do meu pai. E Maria então, como o Evangelho não narra o que Maria disse, mas ela deve ter dito para ele, vamos embora. E Lucas diz que ele foi com eles e era submisso. Veja bem, aquele que é Deus, aquele que é grande, que é infinito, no entanto se faz humilde para obedecer a Maria e José. Essa humildade deveria nos surpreender tanto, porque nós que somos pecadores não gostamos de obedecer. Nós somos arrogantes e presunçosos. Jesus faz humilde, essa humildade deve ter confundido tantas pessoas. Jesus fica depois
Só depois, anos depois, cerca de 19, 18 anos depois, é que ele vai começar a sua missão. Ele fica o tempo todo submisso a Maria. Aquele jovem cresce com Maria e com José. No momento José morre, não sabemos quando, mas ele morreu antes de Jesus começar o seu ministério. E então ele fica com Maria, surpreendendo o tempo todo. As pessoas que conviviam com eles viam aquele jovem que o tempo todo surpreendia-os no ato de amar, de perdoar, de ajudar Maria, de ser um filho tão presente, de ser um amigo de todos, de ser alguém que estava para servir o tempo todo. Ele sempre desafiou os outros com as suas atitudes, porque no Evangelho, a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus, todos os gestos, palavra de Jesus nos ensinam, são gestos de cura, de libertação para nós. Nós vemos Jesus, por exemplo, sempre disposto, o Evangelho nos mostra, quando os discípulos, depois da missão, estavam cansados, o que ele fazia? Ele mandava que eles fossem descansar para ele despedir a multidão. Olha o carinho de Jesus, surpreendendo. Por que ele não mandou todo mundo? Não, vocês dispersem, manda a multidão embora que eu vou descansar. Não, vocês vão descansar, eu vou despedir a multidão. Vocês vão descansar, eu vou ensinar. Estava numa casa para descansar, chegava alguém e ele estava disposto a ensinar. Quando ofendiam, ele silenciava. Surpreendia o tempo todo. Nós não vimos, no momento nenhum, Jesus descansando, a não ser lá na tempestade, quando Marcos vai narrar aquele evento da tempestade acalmada, e ele está deitado e Marcos até arruma um travesseiro para ele deitar ali. Não sabemos onde Marcos arrumou aquele travesseiro, mas ali. Mas aquele gesto não é para ele estar descansando no sentido de estar cansado, não. Jesus deitou, dormiu para ensinar os apóstolos. Ele queria ensinar algo, porque os gestos de Jesus sempre ensinam, curam, libertam e salvam. Tudo no Evangelho é assim. Então, por isso, Jesus surpreendia tanto. Surpreendeu Pilatos quando Pilatos perguntou para ele quem é a verdade. Ele olhou para Pilatos. Pilatos estava diante da verdade, no entanto, Jesus silencia. Pilatos, confuso, não compreende. Soldados surpreendiam com Jesus quando foram prender Jesus e perguntaram. Jesus perguntou para eles: a quem vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Os soldados acharam que ele ia fugir, que ele ia lutar, que ele ia brigar. Ele diz: sou eu. Quando Jesus fala sou eu, o Evangelho nos diz que os soldados caíram por terra. Tamanha foi a surpresa deles, daquele homem inocente que estava ali, ser caçado, procurado, e diz, sou eu. Jesus não fugiu, não escondeu. Jesus surpreendia o tempo todo. O tempo todo. Transcende o Senhor. Por isso a família diz, ele está fora de si. E a vida nós podemos até pensar, nós, família de Jesus, não creu nele. Não era fácil crer em Jesus. Porque ele estava acima de tudo, sempre além, sempre na frente. Mas ao mesmo tempo olhavam para ele, era um homem, com sentimentos, com emoções, sofria, deve ter tido dores, sofreu, tinha fome, tinha sede. É uma coisa assim que vai além da nossa inteligência, meu irmão. Por isso foi difícil para muitos crerem em Jesus. Os apóstolos foram conhecendo, tiveram que ser muito humildes. Porque só Judas, o arrogante, não se curvou, não se converteu. Porque olhar para aquele homem e ao mesmo tempo ver o divino ali, se deixar moldar por ele, não era fácil. Um gesto de humildade. Olhar para o homem e ver Deus não era fácil. Foi uma descoberta todos os dias. Por isso é tão difícil crer na Eucaristia. Por isso os orgulhosos não creem, por isso os protestantes não creem na Eucaristia, porque são orgulhosos, soberbos. Por isso o mundo não crê na Eucaristia, porque o mundo é soberbo, porque a Eucaristia nos surpreende quando eu tenho que olhar para aquele bolacha branca, um pedaço de pão, uma partícula branca e ali ver Deus. Isso está além da inteligência, da razão. É preciso ser muito humilde para crer na Eucaristia, para adorar a Eucaristia,
porque aquela partícula branca é menor do que qualquer coisa. É menor do que qualquer coisa, é uma coisa tão, a olhos humanos, antes da consagração, é algo tão insignificante. No entanto, é maior que tudo, depois da consagração, é Deus que está acima de todos, e é tudo. Deus sempre nos surpreende. Por isso é preciso muita humildade, esvaziar o tempo todo para crer nesse Jesus, que surpreende o tempo todo. É preciso se humilhar diante da revelação para crer em Jesus, para entender um Jesus tão disposto a perdoar o tempo todo, a se humilhar o tempo todo, a esvaziar-se, a se doar o tempo todo. Por isso os santos nos escandalizam. Quando nós vemos a história dos santos, vê a história, talvez você lê e não preste atenção em nada, nem. Mas se nós conhecêssemos um santo ou alguém que está em processo de santidade, nos escandaliza. Aqui eu não estou falando de gente chata nem carola que fica só falando de Deus, rezando o tempo todo. Não é isso. Estou falando de gente que surpreende no amor, na paciência, na bondade, na disposição do serviço, na disposição de morrer cada dia, no esvaziamento daquela pessoa o tempo todo. Se nós nos depararmos com alguém assim, isso nos escandaliza. Porque Deus é assim. Porque Jesus é assim. Podemos dizer, quem és tu, Senhor? Mas quem és tu, Senhor? Tu és Deus, eu criatura vossa. Tu és perfeição e eu imperfeição. Tu és amor e eu desamor. Tu és misericórdia e eu miséria. Tu és esperança e eu desesperança. Tu és bondade, Senhor, e eu maldade. Tu és beleza e eu sou feiura. Mas quem és tu, Senhor, e quem sou eu? Tu és rico e te fez pobre, eu pobre quero ser rico o tempo todo. Tu, Senhor, se humilhou e veio a mim, eu orgulhoso fujo de ti. Tu, Senhor, se esvaziou de ti e eu sou cheio de mim. Tu, Senhor Deus, te fez homem e eu, como homem, tantas vezes quero ser Deus. Tu és tudo, Senhor, e eu nada sem ti. Mas quem és tu, Senhor? Quem és tu, Jesus? Devemos colocar sempre diante dele e falar, quem és tu, Senhor? Porque ele sempre mistério, mas sempre tão humano e tão perto de nós. Meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor a graça de adentrar na pessoa de Jesus, na humanidade de Cristo, no coração de Cristo, que revela Deus para nós. Por isso o Senhor nos diz que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele, pela pessoa de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo homem Jesus, se não descobrir o Pai. No homem Jesus ninguém chega ao Pai. Porque o homem Jesus, que é Deus, nos surpreende o tempo todo. Senhor, dá-nos a graça de conhecer o Teu coração. Que Tu, meu Senhor, se revele a nós, se revele a mim. Fala com Ele, não tenha medo de pedir que o Senhor possa adentrar a sua alma. Que você também possa adentrar no coração, na alma de Jesus, para conhecê-lo. E Ele surpreende o tempo todo. Quem não se surpreende com Jesus, deixou de crer em Jesus. Porque Ele nos surpreende a todo tempo. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, meu irmão, divulgue esse vídeo. Se inscreva, dê seu like, faça comentários, ajude a crescer o canal para que possamos evangelizar mais pessoas.